This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. E aí, Zoucas, beleza? Meu nome é Roosevelt. Deixa eu deixar aqui um relato para vocês aqui. Hoje eu trabalho na área da saúde, né? Trabalho em um hospital, né? E eu tenho uns relatos bem, digamos assim, interessantes para poder deixar aí pra galera aí. O primeiro, né, eu trabalhei ali no hospital em Pimentas, hospital municipal, e eu era novo, né, lá no hospital e tal, e eu escutava várias histórias, né, mas enfim, tem uma história de um segurança que estava fazendo a ronda na escada. Ele viu uma massa preta gigante, uma forma preta, e esse cara não voltou mais para o hospital. Então assim, tinha várias histórias, né? Mas eu gosto de falar das que eu presenciei, né? Eu tinha pouco tempo de empresa, né? Então tem uma coisa que a gente faz que chama inventário, né? Só que esse inventário, para poder não atrapalhar muito a rotina do hospital durante o dia, nós tínhamos que fazer de noite, que era até mais tranquilo e tal. E a farmácia, que é o setor que eu trabalho, ficava muito próximo ao morgue, né? O pessoal aí deve saber, né? Fica próximo ao morgue lá, as pessoas morrem e tal, eles põem lá no morgue, lá no necrotério lá. E eu tenho como... Eu não vou dizer que tenho que comprovar, mas eu tenho testemunha, né? Eu e mais 2. Nós estávamos trabalhando, fazendo contagem, já era por volta das 2:30 da manhã, né? Um silêncio total, né? Porque tem que ter muita concentração, apesar do sono também, né? Que quem trabalha à noite aí sabe. A gente ouviu bater na porta do almoxarifado. Bateram na porta. Aí eu falei, nossa, a gente não atende essa hora, né? E bateram de novo e tal. Eu levantei, fui ver. Não tinha ninguém. Aí um perguntou pro outro quem era. Eu falei, cara, não tinha ninguém, mano. E o corredor, ele era muito grande. Então a pessoa, e assim, não tinha outra porta além da do morgue. E não tinha como a pessoa correr, porque se a pessoa corresse, que eu tava muito próximo da porta, se a pessoa corresse, eu ia escutar passo correndo, eu ia escutar alguma coisa. E eu saí, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, aí eu já gelei, né? Já tranquei. Falei, ixi. Saí, fui até a porta do morgue, observei, porque lá é fechado na chave, não pode ficar aberto, né? Tava fechado, falei, puxa, meu, que estranho. Voltei. Passou-se questão de 5 minutos, acho que nem isso, a gente começou a escutar crianças brincando, cara. E não foi só eu, os outros 2 que estavam junto também escutaram criança correndo, brincando, rindo. Cara, não deu outra, mano, não deu outra. A gente pegou, encerrou o inventário ali e foi embora. No dia seguinte a gente contou o que
tinha acontecido, olharam nas filmagens, né, que realmente eu saí, fui, abri, e os outros 2 confirmam, juram até hoje de pé juntos que escutaram a mesma coisa que eu, né. Nesse mesmo lugar também, isso aí eu já vou falar agora do meu pai, tá? Meu pai também trabalhava comigo nesse hospital, só que ele trabalhava em outro setor, né? Trabalhava na manutenção. E meu pai ele é pastor, né? Meu pai ele é pastor de igreja evangélica, né? E ele estava sentado assim, né, na hora do almoço e tal, e ele viu uma ambulância chegando, né? Uma ambulância estava chegando e tal, né? Numa arinha que eles ficavam lá. E ele disse que ele olhou e viu uma menina descendo a rampa. Só que ali é proibido, é terminantemente proibido qualquer acesso de pedestre naquela rampa. E ele olhou para um outro rapaz que estava com ele e falou assim: a menina tá descendo ali e tal, não sei o que. Aí eu, pô, tem que falar pra ela que não pode. Aí o cara olhou pra ele e falou assim: mas eu não tô vendo ninguém, só Adilson. Aí ele falou assim: não, mas a menina desceu aqui e tal. Aí ele falou: não, só Adilson. Então, aí ele já falou assim: nossa, que estranho. Enfim, entrou, né? Terminou a hora de almoço, entrou. E tinha chegado a notícia que naquela ambulância que chegou tinha uma moça que tinha sido esfaqueada pelo namorado. E ela veio a óbito, né? E como eles têm acesso ao hospital inteiro, né? Por conta de manutenção e tal, essas coisas. Ele tava conversando com um enfermeiro, falou: nossa, mas estranho, eu vi uma menina aqui assim. O enfermeiro acreditou nele e falou: seu Adilson, por acaso uma menina tava vestida assim, desse jeito? Ele falou: é essa mesma, essa mesma altura. Aí ele falou: então, seu Adilson, essa foi a menina que deu entrada aqui no hospital, que ela morreu, ela não saiu daqui andando. Meu pai se arrepia até hoje quando ele conta essa história, né? Como eu sempre falo, né? O mundo espiritual, independente de qualquer religião, ele existe, né? E imediatamente ele me ligou, falou: filho, aconteceu isso, tô aqui em cima e tal. Fui lá conversar com ele, tava muito apavorado, assim, sabe? Desse fato. Outro fato também que eu queria contar: eu trabalhei no hospital ali na Lapa, né? E teve uma funcionária, uma colaboradora nossa, amiga nossa, que ela tinha acabado de voltar da licença maternidade, né, tal, e passou pelo centro e comprou uns brinquedos. Nisso ela comprou uma bolinha, não sei se vocês vão saber, é uma bolinha que ela tem tipo umas luzes por dentro, ela tem tipo como se fosse um analógico, ela fica girando, sabe? Você pega, aperta o botãozinho, a bolinha fica girando sozinha e tal. Só que você escuta o barulho da bolinha. Eu acho que a galera que tem filho aí já deve imaginar do que eu tô falando. É uma bolinha pequena, cerca de uns 5, 6 centímetros. É uma bola pequena e tal. E ela mostrou: comprei pro meu filho e tal. Mostrou pra galera que tava ali, né? Comprei uns presentinhos e tal, não sei o que, beleza. Acabou o expediente, fomos embora, né? E eu ficava até mais tarde. Eu pegava um pouco do plantão dele, só que eu ficava até a meia-noite. Trabalhava das 4 à meia-noite, né? Por volta de umas... que eu fazia o fechamento, né? Por causa do estoque, né? Então, por volta de umas 11 horas, né? Tava eu e o outro auxiliar. A gente começou a escutar um barulho. O barulho da bolinha. Ficava... E a gente olhou e falou: poxa, será que a Tainá esqueceu a bolinha? A gente começou a procurar porque aquele barulho estava incomodando demais. E o pessoal que, né, trabalhou de madrugada falou que foi esse barulho também a madrugada inteira. Aí quando foi no começo do dia, o pessoal não parou de escutar, não escutou mais e tal. Quando passou uns 2, 3 dias depois, a galera começou a escutar de novo o mesmo barulho. E ela tinha dito que tinha perdido a bolinha. Que todos os presentes que ela comprou, ela levou. Só a bendita da bolinha que ela achou que tinha perdido. Ela não... eu procurei em casa, a bolinha não tá. A gente falou: a gente acha que tá por aqui a bolinha, porque a gente escutou essa bolinha a madrugada inteira. O pessoal da madrugada escutou de madrugada. Eu falei pra ela: eu escutei ontem, antes de eu ir embora, era mais ou menos umas 11h30. Eu escutei esse barulho, tanto eu quanto
o outro rapaz, o Rafael, a gente escutou essa bolinha, a gente, vamos procurar, vamos. Cara, a gente revirou esse estoque de cima a baixo, procurando essa bolinha e nada dessa bolinha aparecer. Chega, dava raiva, sabe? Ficava nervoso. Aí passou uns 2, 3 dias o mesmo barulho, começou a mesma coisa, vum, 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 aquele negócio na. A gente começou a procurar. Cara, não tinha onde a gente procurar, a gente não achava a bolinha. Enfim, o pessoal pegou, né? Ficou assombrado, assustado, esqueceram, né? E depois um dia a gente tava conversando, né? Tipo, questão de, uma semana depois. Ô, Tainá, nada da bolinha e tal. Ela falou, não, cara, nada. Nossa, pior que eu queria. Aí ela pegou e brincou assim, alguém deve ter pego pra brincar aqui e não devolveu. Ô, por favor, devolve que é do meu filho. Tá bom. Brincou e tal. Continuou o trabalho. Cara, acho que passou umas 2, 3 horas. A gente viu a bolinha sozinha, rolando. Como ela tem aquele vibratório por dentro, né? Aquele analógico, aquele que faz o barulho que ela mesmo mexe por si. Ela foi saindo debaixo de uma das bancadas. Só que detalhe, a gente já tinha tirado essa bancada antes, cara, e não tava nada lá. O pessoal da limpeza, eles limpam todo dia, né? Quem trabalha na área hospitalar sabe que tem as limpezas aí diárias, né? Os terminais, que nem o pessoal a gente fala, né? Tinha terminal. Cara, não tinha como não ter visto essa bolinha. Isso foi uma coisa que a galera ficou chocada, assim, durante um tempo. A galera ficou preocupada. E uma outra, um outro colaborador que trabalhou com a gente lá, era amigo nosso, o nome dele era Thiago, né? Ninguém sabia, né? Mas ele era soro positivo, né? Ele tinha essa síndrome, né? E ele veio a falecer, né? Ele veio a falecer e tal. E depois de um tempo, né, uns 2, 3 anos, nós estávamos conversando e tocamos no nome dele, né? Começamos a brincar, porque o que? O Thiago, não sei o que e tal. Cara, no que a gente começou a falar, mas a gente não tá falando tão de zombaria, sabe? Tipo, brincando, não sei o que, cuidado com o Thiago, não sei o que e tal. Você vai ficar aí de madrugada, hein? Porque a gente sempre contava essas histórias, né? Porque tem muitas outras histórias. A gente sempre contava essa história da bolinha, né? Dessas coisas e tal. E, cara, pra vocês entenderem, a forma de armazenamento ela é muito segura, né? Justamente poder evitar de não colocar aí, porque tem remédio que é muito caro, né? A gente tem que prestar conta e tal. Cara, veio uma caixa, como se tivessem pegado na caixa e jogado a caixa no chão, de ódio. Você percebia que foi uma jogada de ódio, sabe? Ódio. Como se tivessem jogado no chão e com raiva. Aí o pessoal entendeu que poderia ser o Thiago, né? Não querendo que a galera tocasse mais no nome dele. E assim foi feito, né? Peço até licença aqui pra ele aqui pra estar contando isso. E assim foi feito, cara. Ninguém mais tocou no assunto, ninguém mais brincou, ninguém mais falou nada. Quando acontecia alguma coisa lá, a gente fingia que não via. Esse foi o combinado de todo mundo. Mas fora isso tem muito mais coisa, né? Bom, Zoucas, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, a galera tenha gostado. E até outro dia aí. Valeu. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas e ouvintes. Eu me chamo Marina e falo de São Paulo, capital. Bom, eu nunca passei por nada sobrenatural, eu acho. Mas a minha família tem muitas histórias. Os meus pais, eles são do interior, né? Então eles têm muitas daquelas histórias de interior, tipo lobisomem e essas coisas assim. Mas eu não vou contar essas agora porque eu fiquei com medo delas talvez serem um pouco batidas, assim. Tipo, todo avô ou avó que mora no interior tem uma história igual, sabe? E aí eu separei 2 histórias que também se passam no interior do Rio Grande do Sul, né? Que é de onde os meus pais são. E uma, ela tem a ver com a minha mãe e a outra com a minha bisavó, por parte de mãe também.
Bom, então para a primeira história, só para dar uma contextualizada para vocês, a minha família, eles são de uma parte do Rio Grande do Sul que fica bem ao norte, quase na divisa com Santa Catarina. E nessa divisa passa um rio, né, que divide os dois estados, e essa parte do Rio Grande do Sul, ela é mais interior, assim, e aí do outro lado do rio tem uma cidade de Santa Catarina que ela é maior, assim, em comércio, em oportunidade de emprego e tal. Então é muito comum as pessoas daquela parte do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazerem faculdade ou trabalharem do outro lado do rio, em Santa Catarina. Só para vocês terem uma noção de que essa travessia do rio, assim, ela é muito comum. Tipo, quando você vai ali na margem, sempre tem vários barquinhos e tal. É bem movimentado. Então, é um rio, tipo, realmente super navegável, assim. É muito fácil de passar por ele e tal. Não é, assim, uma coisa de outro mundo atravessar aquele rio. E aí, a minha tia, ela era casada com um homem que, pelo que minha mãe conta, assim, era um homem muito querido. Todo mundo gostava dele, uma pessoa muito boa. E ela tava esperando o primeiro filho deles, que é minha prima. Acho que hoje ela tem por volta de uns 30 anos, assim, pra vocês saberem mais ou menos quanto tempo faz a história. E aí ele teve esse dia que ele foi atravessar o rio para receber do outro lado do rio, né, lá naquela cidade, uma quantia em dinheiro por talvez algum serviço que ele tinha prestado, algo assim. Não sei direito do que era esse dinheiro, mas acho que era uma quantia boa, pelo que minha mãe conta. E aí ele foi, né, e quando eles estavam voltando, não sei se talvez o rio estava meio agitado ou se foi uma fatalidade mesmo, mas o barquinho que ele estava acabou virando. E aí ele faleceu, e depois, quando encontraram o corpo dele, relataram que ele estava com a mão no bolso da camisa, tipo, como se estivesse protegendo aquele dinheiro que ele tinha ganhado. E aí, né, foi muito triste, todo mundo ficou arrasado, e porque também ele era uma pessoa muito boa, muito querida por todos, e aí, além disso, que a minha tia ainda estava esperando o filho deles. Então ele morreu sem poder conhecer a filha dele, que ia nascer depois. Aí, depois quando a bebê nasceu, eu não sei direito, assim, se quando ele morreu ela já estava prestes a nascer, ou se quando ele morreu a minha tia estava, assim, no começo da gravidez. Até hoje eu não sei isso, nunca cheguei a perguntar pra minha mãe, mas o que eu sei, né, logicamente, é que ele não chegou a conhecer a filha dele. E aí, depois quando a bebê nasceu, a minha mãe foi passar uma noite na casa da minha tia, né, oferecer um apoio. E aí era uma madrugada, minha mãe conta que a minha tia já estava dormindo e a minha mãe estava na beira da cama, assim, com a bebezinha no colo, talvez esperando ela dormir, assim. E aí a minha mãe conta que, assim, no momento que ela desviou o olhar, assim, do quarto para olhar para o bebê, depois quando ela olhou para o quarto de novo, ela viu o esposo da minha tia, assim, na porta, de joelhos, com a roupa... Aí essa parte eu não lembro exatamente se minha mãe fala que ele tava com a roupa que ele morreu ou com a roupa que ele foi sepultado, mas era uma dessas opções. Ou talvez era a mesma roupa, a roupa que ele morreu e a roupa que ele foi sepultado. Enfim, e aí ela conta que ela não sentiu medo, né, porque, como eu falei, ele era uma pessoa boa e ela entendeu que talvez ele só queria ver a filha dele, que ele não havia conseguido ver em vida. E daí ela conta que ele veio andando de joelhos até onde ela estava na beira da cama com a minha prima no colo. Ele olhou bem pro rostinho da minha prima, depois olhou pra minha mãe, deu um sorriso e sumiu. E aí essa é a história que minha mãe conta, né, em relação a quando ela viu um espírito. E só que ela também já viu outras vezes. A minha mãe é bem sensitiva com essas coisas. Talvez até tenha a ver com a minha bisavó, que é a avó da minha mãe, que contam que ela também era assim. E aí já vai também pra outra história que eu gostaria de contar pra vocês. Então, a outra história, ela aconteceu com... Quem conta, né, é o meu avô. E ele conta que era o seguinte: quando ele ainda morava com os pais dele, né, eles moravam também numa região de interior, mas não é na mesma região onde ele mora hoje, né, era bem mais longe. E ele morava daí com os meus bisavós, que eram os pais dele. E ele conta que nessa região onde eles moravam, era uma região onde, na época da guerra, haviam passado, assim, guerreiros a cavalo. É assim que ele conta, e até hoje a gente não sabe, assim, a qual guerra ele está se referindo, porque meu avô, ele é uma pessoa humilde, ele não terminou os estudos, então ele não saberia realmente dizer qual guerra.
Ele sabe, assim, ler, escrever, fazer conta muito bem, mas eu nunca tive coragem de perguntar pra ele, tipo assim, fala aí qual guerra que é, porque eu sei que ele não ia saber. Mas a minha mãe fala que é a Guerra dos Farrapos mesmo, que ele tá se referindo. Aí também não sei, nunca cheguei a procurar pra ver se é verdade. E, bom, aí é isso, né? Ele conta que nessa região onde eles moravam, haviam, então, alguns espíritos, assim, desses soldados que haviam ficado por lá e que, por algum motivo, parecia que eles estavam revoltados, assim, com algo. O meu avô conta que eles, às vezes, deixavam talheres assim em cima da mesa ou do lado de fora da casa, que no interior às vezes é comum as pessoas, quando tem visita, elas almoçarem tipo do lado de fora da casa em uma tenda, um galpão, alguma coisa assim, para fazer churrasco e tal, né? E aí quando eles deixavam às vezes talheres, essas coisas do lado de fora da casa, esses talheres amanheciam tipo todo retorcido assim, como se alguém tivesse pegado e amassado com muita raiva. Era muito comum também ou eles ouvirem barulho de pessoas andando em volta da casa de madrugada, barulho de pessoas tacando pedra e tal. Ele conta que parecia que era o terreno assim meio mal assombrado mesmo. E aí também era um pouco agravado pelo fato que eu falei que parece que a minha bisavó ela era um pouco sensitiva, então não sei assim se talvez esses espíritos na verdade estavam procurando por ela. E aí já meio que chega no ponto mais alto da história, que é em relação a ela, que é o seguinte: ele conta que uma vez começou a crescer na perna dela um negócio que parecia um tumor, assim, ou uma espécie de bolha, e era aquilo que, conforme vai passando o tempo, vai ficando maior. E eles notaram que, conforme isso ia, né, ficando maior e avançando, parecia que ela estava enlouquecendo. Tipo, ela era uma pessoa normal, e aí, conforme isso ia avançando, ela ficava cada vez mais fora de si, assim. E pela idade, não era pra ela estar assim, porque ela ainda era nova, né? Era quando meu avô era criança. Então não era, tipo assim, alguma coisa da velhice, algo assim. E aí eles começaram, né, a ficar preocupados e tal. Só que moravam muito no interior também. Era muito ruim de chegar até um hospital. E às vezes quando chegavam era um hospital não muito capacitado para lidar com essas coisas assim mais desconhecidas. Porque realmente ninguém sabia o que era. Quando eles resolveram, né, ir atrás para ver o que era, aí fizeram lá, né, alguma cirurgia para abrir essa espécie de tumor que tinha na perna dela, e quando abriram, viram que estava cheio de cabelo, todo embolado, e minha mãe conta que disseram que era um cabelo longo, assim, cabelo escuro, longo e muito embolado. Para as meninas que têm cabelo grande, tipo quando você lava o cabelo e aí depois você vai limpar seu ralo. Eu acho que é tipo isso. E aí, eu lembro que quando a minha mãe contou isso pra mim e pra minha irmã, a minha irmã até falou, mas tem alguns tipos de tumor que pode desenvolver cabelo, né? Mas a minha mãe falou que não era parecido com isso, pelo que contaram pra ela, porque era como se fosse cabelo da minha própria bisavó mesmo, e um cabelo muito longo. Na época ela realmente tinha cabelo longo. E aí, o mais estranho de tudo isso é que depois que tiraram esse negócio, falam que ela voltou ao normal, como se ela nunca tivesse ficado daquele jeito. E aí não sei, né, se ela lembra de como ela tava quando ela tava louca, ou se nessa época ela teve meio que um apagão de memória, assim. E essa minha bisavó, falam que ela mexia com espíritos e tal, ela era bem sensitiva, assim, não de maneira ruim, né, tipo, não magia negra, essas coisas, mas aí eu acredito que talvez tinha algum espírito querendo chamar a atenção dela, não sei, pra pedir ajuda, algo assim. E, bom, foram essas as minhas histórias. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela oportunidade de poder contar. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas. Meu nome é Roosevelt. Eu queria aqui deixar o meu relato, né? Eu tenho vários relatos, na verdade. E eu queria começar com uma primeira experiência que eu tive. Eu morava em São Miguel, aqui na zona leste de São Paulo. E antigamente esse lugar, hoje ele é uma igreja, né? É uma igreja. Mas antigamente era uma casa noturna, casa de show, né? Viam várias bandas e tal. E
eu morava com meu pai, minha mãe, né, minha irmã nos fundos desse salão. Era como se fosse um caseiro, né? E eu tinha por volta de 6 anos, né? E eu tinha, desde quando nós mudamos para essa casa, eu comecei a ter coisas que até então eu não me recordava de ter tido antes, como por exemplo, todo santo dia eu tinha muito pesadelo. Muito pesadelo, muito pesadelo. E esse lugar ele funcionava, né, de sexta a domingo. Então os demais dias, os demais dias não funcionavam, né? Então tinha um quintal lá gigantesco, né, que era o pátio, né? Eu como criança considerava como quintal. Eu gostava muito de brincar durante a noite, né? Jantava e ia brincar, jogar bola, dar bicicleta, porque tinha bastante espaço. E eu lembro que eu tava andando, né, de bicicleta e eu senti como se eu tivesse sido empurrado. Tanto que eu tenho uma cicatriz no joelho até hoje por conta disso. Porque eu caí e o meu joelho bateu numa quina. E essa quina era bem cortante assim, tal. E eu não tinha explicação pra isso, porque eu sempre andei muito bem e tal, né? Não tive explicação pra isso até hoje. Foi uma força anormal, assim, né? Vamos dizer dessa forma. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu me machuquei, né? Nós tínhamos visita em casa e era uma prima da minha mãe. E eu tive que dormir em outro cômodo da casa, né? Que era junto com meu pai e minha mãe. E eu tive que ceder a minha cama pra visita, né? Eu acho que muita gente já fez isso, né? Ceder a cama pra visita e tal. E eu lembro que eu não conseguia dormir. Até que eu lembro que eu estava deitado, virado pra parede. E eu tentei mudar de posição pra dormir e eu virei pro outro lado. No que eu virei pro outro lado, eu vi um menino. Esse menino, ele estava com uma calça preta, ele estava sem camisa e ele usava, sabe essas fitinhas que o pessoal usa muito de Senhor do Bonfim, fitinha de Aparecida, essas coisas e tal. E ele usava uma amarela no pulso. Eu lembro disso perfeitamente, com muita nitidez. E eu olhei assim, na hora eu pensei comigo, falei, como que esse moleque entrou aqui, meu? Só que eu comecei a prestar atenção no olho dele, eu não via o branco do olho, eu só via o olho escuro. Era um olho muito escuro. E aquilo me deu um gelo, que ia gritar, chamar meu pai, minha mãe, sei lá, e não conseguia de jeito nenhum fazer isso. E desde então eu comecei a ficar meio, digamos, perturbado. Só que vira e mexe eu via esse menino correndo pelas dependências lá do salão, do local, do quintal. Eu via o vulto, né, da mesma altura. Então eu creio que era ele. Eu tenho certeza que era mesmo. Ele que estava querendo que ele queria me dizer alguma coisa. Porque eu via ele mexendo a boca, só que não tinha som, não saía nada. Com aparência muito mórbida, muito mórbida. E simplesmente sumiu. Ele sumiu como se num passe, assim. Eu não consigo te explicar como, mas ele sumiu. Eu fiquei arrepiado. Eu senti muito frio, né? Enquanto ele estava olhando para mim, eu me sentia muito frio. E não era uma época de frio, eu lembro que era uma época de calor. Mas o ambiente ficou gelado, né?
E enquanto eu não mudei dessa casa, enquanto nós não nos mudamos dessa casa, eu não parei de ter pesadelos, ver essas coisas, tanto que eu era muito apegado com a minha avó, né? E eu pedi pro meu pai deixar eu ir ficar um tempo com a minha avó por conta disso, porque eu não estava conseguindo ficar naquela casa, né? Aconteceram muitas outras coisas depois disso, né? Que não cabe no relato, né? Mas eu lembro nitidamente desse menino até hoje. Eu já pesquisei e tal, e as pessoas que eu tenho contato, assim, que moram pela redondeza e tal, diziam que há muitos anos atrás teve uma morte ali, né? Só que não sabiam dizer exatamente como é, se era homem, se era mulher, não sabiam. Não, era aquela lenda, sabe aquela lenda de bairro? Ah, que naquela casa morreu alguém e tal, não sei o quê. Era mais ou menos assim. E já emendando, eu tenho uma outra coisa também, um outro relato também que foi muito marcante para mim, né? Eu não me considero médium, não me considero espírita, nada. Eu venho de uma família cristã, né? Mas eu sou um cara que nem tudo para mim é demônio, sabe? Eu sou uma pessoa que o mundo espiritual, ele existe. Independente da sua religião, ele existe, você querendo ou não. Isso é fato, isso nós não podemos negar. E eu sempre fui muito apegado com a minha avó, né? Até hoje eu tenho 36 anos. Na época eu tinha 6, né? Já fazem 30 anos. Então até hoje, quando eu lembro dela, eu tenho vontade de chorar e tal, porque é uma pessoa assim que eu amei, assim, incondicionalmente, né? E eu lembro que nós estávamos na mesa, eu lembro que ela levantou, aí ela teve uma queda, ela caiu, né, passou mal e tal, foi levada ao hospital, né, e teve um AVC, né, aí teve todos os trâmites, foi pro hospital, ficou internada, né, e tal. E eu lembro que estávamos jantando lá na casa dela esse dia, eu, meu pai, o meu avô e a minha irmã. E a casa da minha avó sempre foi muito decoradinha, né? Essas casas de senhora, não, bem cheio de bibelôs e tal. E nós tínhamos uma pasta de documento. Ela ficava num armário muito alto. Eu lembro que ela ficava num armário muito alto, que ela ficava meio protegida, porque tinha algumas coisas do meu pai ali que eram confidenciais e tal. E tinha essa pasta, ela estava escorada na parede. Ela estava, eu vou tentar ilustrar para você e para quem está ouvindo. Ela estava em pé, só que inclinada na parede, né? Ela estava em pé, porém inclinada na parede, por conta de espaço. Só que na frente tinha uns bibelôs, né, e tal, uns potes, né, porque estava ali guardado ali. De certa forma, meu pai não queria que a gente mexesse. Minha avó estava internada no hospital. Quando deu exatamente 7h03, na hora que nós estávamos jantando, que eu lembro perfeitamente, que eu olhei naquele rádio relógio, sabe aquele rádio relógio que tem as luzes vermelhas e tal, marcação vermelha? E nesse exato momento, essa pasta, ela não escorregou. Essa pasta, ela simplesmente tombou, ela virou da parede para frente, como se alguém tivesse colocado a mão por trás e empurrado ela para frente, né? Nisso caiu os bibelô, quebrou tudo no chão e tal, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu achei muito estranho, e eu senti um frio, né? Eu era criança, mas eu lembro perfeitamente, eu senti um apavoro, alguma coisa. Eu sentia que algo não estava certo,
E naquela época nós não tínhamos, né, telefone e tal, não tinha como saber. Aí meu pai pegou no dia seguinte, né, foi ao hospital, né, fazer a visita diária, porque ele ia lá, ficava lá o dia inteiro, lá com a minha avó, né. E quando ele chegou lá, ele teve a notícia que minha avó havia falecido na noite anterior, né, por não ter contato, não tinha como a gente ter contato. Ele só ficou sabendo quando ele chegou lá. E na hora que a gente pegou o atestado de óbito, estava lá às 7h03 da noite, às 19h03 da noite. O horário exato em que a minha avó faleceu. Eu acho que ela, né, de alguma forma foi nos avisar, né, que estava acontecendo. E desde então, aí nós não ficamos mais naquela casa e tal, eu fui viver outra vida. E esse é o meu relato, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí eu tenho outros relatos para contar, mas bem mais pesados, mas eu acho que para começar, né? Porque muita gente não acredita no que a gente fala. Esses para começar tão bem tranquilos, tá bom? Valeu, Zocas, obrigado aí e parabéns aí pelo podcast. Já maratonei tudo aí praticamente. E é isso. Valeu aí, obrigado. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Você tem uma nova mensagem. Oi, Lucas. Oi, ouvintes do podcast. Descobri o podcast há pouco tempo e tô amando, tô maratonando e me identifico porque tanto a minha família como eu, assim, a gente tem muita história. E a que eu vou contar hoje, ela é a última história, assim, mais forte e ela é um pouco recente, né? Aconteceu com a minha família, né? Nós somos uma família grande, éramos em 2 irmãos. Infelizmente, em maio de 2022, nós perdemos uma irmã, né? Ela descobriu um câncer e com 18 dias ela teve que partir, né? Somos criados no catolicismo, mas temos muitas pessoas espíritas na família, então a gente transita nessas duas, né, na religião católica e na doutrina espírita. A gente lê bastante sobre, né? Então o assunto não é um tabu na minha família, né? Sempre que alguém vê algo do tipo, ou escuta ou sonha, sempre esse assunto é discutido, né, entre nós. E tínhamos uma prima que ela sempre foi muito apegada com a minha mãe e mais ainda depois que a mãe dela veio a falecer, né? Ela morava numa vila ao lado da minha. E para contextualizar, tá? Eu morava em São Paulo. E tem 10 anos que eu me mudei para Indaiatuba. Porém, a minha família toda mora lá em São Paulo ainda, né? E essa minha prima, ela cuidava do pai com Alzheimer, né? Após a morte da mãe, ficou só ela e o pai em casa. Os outros irmãos eram casados, né? Ajudavam ela. E aí, 4 meses após o falecimento da minha irmã, minha prima sempre com a gente, dando apoio, chorando a morte da minha irmã junto com nós. A minha prima, numa sexta-feira, o meu irmão mandou mensagem no grupo da família,
falando, gente, eu fui na casa da mãe e a mãe não tá. Aí todo mundo, cadê a mãe? Cadê a mãe? Minha mãe, ela tem 83 anos. E ela tem problema no joelho, né? Devido à idade já, desgaste. E aí ninguém sabia da minha mãe. E a minha prima, às vezes ela buscava minha mãe para almoçar na casa dela. Às vezes elas saíam juntas. Só que sempre ela avisou. E nesse dia ela passou, pegou minha mãe e não falou nada para ninguém. E a minha prima, ela era tão próxima de nós que ela estava no grupo da família, né? Esse grupo é só os irmãos. E aí minha mãe, né, vivendo o luto da perca da filha, tudo, ela pegou minha mãe e foram passear. Era uma sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, eu sei porque foi um dia antes do ocorrido. E aí lá para 5 horas da tarde se descobriu que a minha mãe estava com ela. Mas a Maria veio aqui, pegou a mãe, não avisou nada. E à noite, como todo dia eu ligo para minha mãe, eu liguei. Aí minha mãe falou que ela passou lá, pegou ela, elas passearam, foram na casa de outros primos nossos. Ela saiu e falou, tia, terça-feira eu venho aqui porque eu vou fazer almoço para a senhora. E aí minha mãe falou, não, filha, não precisa, porque você já tem o seu pai para cuidar, né? Imagina, né? Minha mãe tinha a cuidadora dela. Enfim, isso foi na sexta-feira. No sábado, 2 irmãs minhas iam até o cemitério para ver a questão da lápide da minha irmã, né? E a minha sobrinha, filha dessa minha irmã falecida, foi. E a minha sobrinha, filha de uma dessas minhas irmãs que estavam indo lá resolver esse trâmite, também estava. É uma garotinha de 12 anos. E elas foram, né? Como a gente também entende da doutrina espírita, a gente sabe que todos nós somos médiums, né? Uns mais aflorados, outros menos. Mas todos nós temos propensão a ver, ouvir, né? E lá dentro do cemitério, a minha sobrinha de 12 anos começou a ficar muito incomodada. Muito incomodada. Aí a minha outra sobrinha mais velha falou assim, o que você tem? Você não tá bem? Ela, eu não tô me sentindo bem. Aí a mais velha falou assim pra ela, vamos sair, vamos esperar a sua mãe e a tia lá no carro? E de lá a gente vai embora, né? A gente sai do cemitério, o carro tava fora do cemitério, né? E a gente aguarda elas lá. E elas estavam saindo. Subindo uma das alamedas do cemitério, essa minha sobrinha menorzinha parou e ficou olhando, tipo, de um lado para o outro, como se estivesse acompanhando alguém passar. E a minha sobrinha mais velha chamando ela. Chamando, e ela não respondia. Quando a minha sobrinha mais velha chegou até ela estava com o olho cheio de lágrima e já estava assim, caindo, né, as lágrimas do rosto dela, do olho dela. E ela perguntou, ela falou assim, você tá vendo alguma coisa? Aí ela falou assim, eu acho que eu vi uma mulher de branco passando e parecia a tia Maria. Ela chamava ela de tia, apesar de ser prima, né, de 2º grau, mas ela chamava ela de tia. Parece a tia Maria. Ela tava de branco, cabelo curtinho. E aí, beleza, elas saíram, foram até fora do cemitério. Minha sobrinha mais velha morrendo de medo. E minhas irmãs ficaram resolvendo a questão lá da lápide da minha falecida irmã, né? Quando elas saíram do cemitério, elas ligaram o celular, né? Ligaram de novo, tiraram do modo avião, né? Porque lá dentro elas deixaram no modo avião. Elas começaram a receber muitas mensagens. E era da melhor amiga da minha prima pedindo para elas passarem lá, porque era caminho, né? Cemitério, a casa da minha prima, um pouquinho mais para cima a casa da minha mãe. Então elas correram lá e quando chegaram lá foi a maior tristeza, porque elas tinham descoberto que a minha prima tinha sido encontrada morta. Ela teve um AVC,
né? Meu primo, na parte da manhã, foi lá dar banho no pai. Quando chegou lá, infelizmente, ela tinha partido, né? Então, a polícia precisou ir fazer perícia, toda aquela coisa, a família toda nossa. Eu tava aqui esperando uma outra sobrinha minha vir pra cá, pra minha casa, aqui no interior. Então, assim, foi um choque, assim, muito grande mesmo. Isso era umas 10h30 da manhã que aconteceu isso, né? Que ficou sabendo tudo. E quando foi umas 7h30 da noite, eu tava deitada na minha cama, chorando, né? Aguardando as informações sobre velório, essas coisas, para poder ir para São Paulo para acompanhar. Quando foi 8h da noite, subiu 2 áudios dela no grupo da família. O meu celular fica sempre no silencioso, mas como ele estava do meu lado, eu percebi a claridade e fui ver. Apesar de ter dado aquele gelo na minha barriga, nossa, eu nunca senti um gelo tão grande. O que eu imaginei? As sobrinhas da minha prima tinham ido resolver, né, os trâmites finais. Eu pensei que as meninas tinham levado o celular dela e estavam mandando mensagem para falar o horário, o que ia fazer, onde ia ser, né? Quando a gente clicou, silêncio total. Meu marido é meio cético, ele estava do meu lado. Ele, 2 áudios, né? Nenhum deles você não ouve nada. Você não ouve carro passar, você não ouve pessoa falar, você não ouve pessoa respirar, nada. Nisso começou a subir, né? No grupo da família, né? Eu mandei aquele emoji com o olhinho arregalado, assim. E aí, né, mais à noite, a minha prima, sobrinha dessa minha prima, mandou mensagem falando, né, sobre tudo. Peguei o carro e fui para São Paulo para me despedir dela. Aí passou. Quando foi, assim, umas 3 semanas depois, eu e minha mãe fomos almoçar na casa de uma outra prima nossa. E, porventura, essa sobrinha dela estava lá. E aí a gente conversando e eu falei, não, eu vou perguntar. Eu esperando o melhor momento, eu falei, eu vou perguntar. Falei, Fernanda, você tava com o telefone da sua tia no dia do ocorrido? Aí ela falou assim, não, por quê? Aí eu falei assim, que aconteceu uma coisa estranha, não é? Eu e minha família, assim, a gente tá meio assim, né? E aí ela falou o que foi. Aí eu peguei e mostrei pra ela. Aí ela arrepiou, nossa, do pé à cabeça. Ela falou não. Ela falou quando? Porque assim, tudo aconteceu, elas limparam, a polícia retirou o corpo. Elas limparam lá o lugar, né, a casa. E o meu tio, como ele tinha Alzheimer, foi para casa do filho dele. Então a casa ficou fechada. E aí a minha prima falou que quando elas resolveram tudo, que chegaram lá de volta lá para 1h da manhã, que foram pegar o celular dela para poder colocar no status as informações, caso alguém quisesse ir na despedida, né? Ela falou que o celular dela estava dentro da bolsa da minha prima, descarregado, e não tinha ninguém em casa, porque só morava ela e meu tio, e o meu tio tinha ido para casa do meu primo. Então a gente tem essa gravação aqui no WhatsApp, é uma coisa que intriga a minha família toda. Desculpa, Lucas, que meu relato foi um pouquinho longo, talvez eu não soube, né, resumir tão bem, porque é um pouco complicado. Mas essas 2 coisas que aconteceram, tanto da minha sobrinha ter visto, né, ela, antes de saber que ela havia partido, quanto essas 2 mensagens que a gente vê hoje como se fosse uma despedida dela, né? Como se ela tivesse tido a permissão de nos dizer adeus, né? Então a gente prefere ver dessa forma. E a minha história é essa. Eu tenho outros relatos, mas deixa para um outro momento, porque esse aqui já se estendeu demais. Obrigada, gente. Tchau.
rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, tô falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio, então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, nossos especiais do Relatos do Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que tá na descrição aí pelo seu navegador ou pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp pelo telefone, que você já sabe que eu não vou nem falar mais, ou então clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Mas manda assim, ó, eu sei que tem muita gente aí, Carol, pô, Rafa, Léo, Gabriel, pô, nada a ver, tu falou que ia mandar para mim e não mandou até agora, tô esperando, tô no vácuo, até agora aguardando e vocês não mandaram. Então aproveita agora, é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.